Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos aqui com o Urian Fancelli, que é candidato a deputado estadual pelo Podemos, autor do livro Populismo e Negacionismo. Ocupou o topo do ranking entre os livros de política mais vendidos da Amazon. Possui mestrado duplo pela Universidade de Groningen, nos Países Baixos, se eu falei errado você me corrige, e Universidade de Estrasburgo, na França. Seu mestrado faz uma ponte entre estudos sociais, culturais e ciência política, com forte foco na União Europeia. Urian também é bacharel em Relações Internacionais pela FAAP, onde surgiu seu interesse em analisar movimentos populistas e organizações internacionais. Participou das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington e foi trainee na seção política da delegação da União Europeia no Brasil, na qual realizou pesquisas sobre questões políticas atuais. Um robusto currículo para um jovem que agora se lança à política. É um prazer receber você aqui, Urian, e espero que nós tenhamos outras oportunidades de mais vezes conversar, porque eu já vi que 30 minutos, que é o nosso tempo aqui, talvez vai ser curto. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos aproveitar o melhor possível o tempo. Urian, pergunta clássica nossa, quando é a primeira vez que uma pessoa vem bater um papo aqui comigo no Sala Política. O que te trouxe à política? O que te fez brilhar os olhos à política? E eu sempre reforço que, ao contrário do que as pessoas pensam, a política é algo desgastante, existe uma necessidade muito grande de doação de tempo, doação pessoal, financeira também para se fazer política. As pessoas acham que é fácil, e não é. O que te trouxe para esse desafio que é a política? Eu, desde pequeno, eu tive uma grande vontade de ser diplomata. Queria representar o Brasil lá fora, então me preparei desde muito cedo. Graças a Deus eu tive a oportunidade e o apoio para fazer isso. Aí fui morar na África do Sul, fui morar na Argentina, e lá na Argentina eu percebi o que o populismo faz com o país. Então ele polariza, ele empobrece, ele faz as pessoas brigarem. E quando eu vi que o Brasil estava indo para o mesmo caminho, eu resolvi voltar. Aí fui estudar relações internacionais. Depois de formado, realizei o sonho de qualquer jovem recém-formado, né? Fui trabalhar na delegação da União Europeia em Brasília, que é como se fosse a embaixada da União Europeia aqui no Brasil. Mas qual que era a minha função lá? Reportar para o mundo o que estava acontecendo aqui. E o que estava acontecendo na prática. O Brasil estava indo para o buraco. Então, mais uma vez, eu resolvi dar um passo além. Fui para a Europa, fui me especializar em populismo e negacionismo, fiz um mestrado em estudos europeus na Holanda, na França, e depois disso escrevi meu livro, Populismo e Negacionismo, que, para minha surpresa, foi um sucesso, assim, não imaginava que isso ia acontecer. Ficou durante várias semanas no terceiro lugar dos mais vendidos da Amazon de política, e como consequência isso me abriu muitas portas, e eu percebi que eu não queria mais representar o Brasil, queria representar as pessoas. Então, só por meio da política que a gente consegue mudar tudo. Então, desde então, eu venho me preparando, fiz o Renova BR, me envolvi mais ativamente e hoje quero mudar esse cenário atual, esse quadro. E essa formatação da sua candidatura, ela veio antes ou depois do livro? Eu falo que o livro é como se fosse um filho, né? Você tira o que está ali dentro, você passa e entrega para as pessoas, né? É um filho, né? Você dá para o mundo algo que é seu. E essa formatação da candidatura, você já pensava antes ou depois do livro que caiu a ficha, falou, vou me candidatar? Foi depois do livro, quando eu comecei a estudar a fundo o que o populismo faz com o país e vendo que ele tem solução também. Então, se a solução ela é por meio de mudar a mentalidade das pessoas, como que a gente muda a mentalidade das pessoas? Por meio da educação. Então, aí foi quando eu percebi que tem que ter alguém olhando para isso. Quero ser essa pessoa. E no seu livro Populismo e Negacionismo, você consegue fazer assim, um overview para a gente, uma visão do que, quais pontos principais do livro que você passaria até para as pessoas se interessarem e adquirir o seu livro, né, e estudarem o seu livro? O que você chama mais atenção? Você falou que morou na Argentina, você morou em Buenos Aires? Em Buenos Aires. Então, provavelmente faz uma relação com o peronismo, né, e esses movimentos. No seu livro, o que traria para a população falar, olha, pessoal, acorde, é isso que está acontecendo? O que você poderia destacar para a gente do livro? Tá bom. Vou até olhar para a câmera para falar com as pessoas agora.
Tá chegando o momento de eleições e tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Populismo, ele acontece tanto da direita quanto na esquerda. Ele não tem uma ideologia só. Na verdade, uma coisa que eu falo no livro é que o populismo ele é uma ideologia flexível. Então, ele vai tomar versões diferentes dependendo de onde ele acontece. Por exemplo, lá na Europa, o populismo ele está muito relacionado ao nativismo, que é uma aversão ao estrangeiro, aversão ao refugiado, a quem vem de fora. Aqui no Brasil já não é desse jeito. Como que acontece aqui? Na época do PT, por exemplo, o populismo estava mais associado ao socialismo. Agora, no governo Bolsonaro, ele está mais relacionado ao nacionalismo. Nacionalismo, diferentemente do que muita gente pensa, não é a mesma coisa que patriotismo. Patriotismo ele é um amor ao país, devoção, é você querer se colocar a serviço do país, enquanto o nacionalismo ele tem uma característica mais sectária, de querer dividir a população, de segregar, de demonizar. Então são duas coisas muito diferentes que acabam sendo um pouco confundidas agora. E, como eu disse, ele acontece dos dois lados. Ele é algo muito perigoso. Foi feito um estudo em 46 governos de 33 países. O que esse estudo constatou? Que governos populistas ficam no poder 2 vezes mais tempo do que governos não populistas e que, para isso, eles têm 4 vezes mais propensão em mudar as regras do jogo, ou seja, as regras democráticas, as constituições. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Aconteceu na Venezuela, aconteceu no Equador. Então, é algo que a gente tem que se proteger, porque o populismo, ele gosta de atacar as instituições para a perpetuação do poder de alguém, não importa quem seja. E por que eu escrevi esse livro relacionando o populismo ao negacionismo? Porque ninguém tinha feito antes. Eu até fiz uma pesquisa, ele é uma adaptação da minha tese de mestrado, e o que aconteceu? Eu fui ver, foi bem nessa época que começou a surgir a palavra pós-verdade, a palavra negacionismo, e eu fiz uma pesquisa e não tinha, ninguém no mundo tinha escrito, por mais absurdo que parecesse. Aí eu falei assim, não, então espera, quero ser o primeiro. E aí deu certo. Por que eu acho que o populismo e o negacionismo juntos são tão perigosos? Porque o negacionismo sozinho já prejudica demais. O negacionismo, é algo que já acontecia 20 anos atrás, uma pessoa falar que não queria tomar vacina ou que não existia mudanças climáticas, que é o famoso aquecimento global. Mas isso tem um potencial de estrago muito maior quando essa atitude negacionista cai na mão de alguém que está governando um país. E se as pessoas pensam que eu estou falando só de Bolsonaro quando eu falo isso, errado, tá? A gente tem exemplos de outros líderes mundiais que usaram esse tipo de tática também. E qualquer pessoa que tem influência sobre as pessoas, pode ser um apresentador de TV, né, uma pessoa midiática, que se ela imprimir a opinião dela contrária a algo que é benéfico, saúde, enfim, ela vai influenciar pessoas e ela está exercendo. Caso o presidente da República ou uma liderança que já foi presidente da República, fazer uma dicotomia aí entre Lula e Bolsonaro, nos dois casos seriam negacionistas, né, em falar e imprimir algum tipo de opinião. Me corrija se eu estiver errado. Eu, particularmente, sempre entendi o populismo como pessoas que vendem soluções muito fáceis para problemas muito complexos, com falas onde a população que não tem um nível de criticidade muito grande vai comprar e falar, isso vai resolver meu problema. Seria isso? Isso também, mas tem algumas outras características além disso, como, por exemplo, populistas eles gostam de adotar algumas características que são dominantes daquela sociedade que eles querem governar. Então, por exemplo, você jamais vai ver um populista brasileiro dizendo que é muçulmano. Normalmente ele vai ter que apelar para o cristianismo, vai ter que, para as pessoas se identificarem com ele. Porque o populista, ele gosta muito de usar um termo específico, que é povo. Só que assim, qual que é a definição de povo? Quem que faz parte do povo? Quando alguém sobe no palanque e fala, eu sou a voz do povo, ele está generalizando. Isso vira quase que uma ditadura da maioria. Porque o povo, ele é plural.
Então, quando você fala que você é a voz do povo, você é a voz, na verdade, você só é a voz de quem pensa como você não é a voz de todo mundo. E qual que é o problema disso? Quando você só é a voz de 51%. Aí você está ignorando os outros 49% de um país de 220 milhões de pessoas. Então, o que eu falo é que o populismo ele ameaça a democracia porque ele tem essas duas características principais. O anti-elitismo, ou seja, ele sempre vai ser contra uma elite, e não tem nada daquele negócio de elite econômica, marxista, nada daquilo. Elite é quem tem certo tipo de poder. Pode ser uma elite cultural, pode ser uma elite econômica, pode ser uma elite política também. Quem que era elite para o PT? Era, por exemplo, o capital, o imperialismo norte-americano, que era com quem estava, né, fazendo negócio por trás. Mas e quem que era elite para o Bolsonaro? A própria esquerda. Uhum. A elite é sempre o alvo, é quem você vai querer atacar, quem você vai querer culpar pelos problemas, ao mesmo tempo que você se projeta como quem vai solucionar esses problemas. E a outra característica é o antipluralismo. O populismo não gosta de pluralidade na sociedade. Só que numa sociedade como a nossa, de 220 milhões de pessoas, plural, diversa, isso é basicamente antidemocrático. Por que eu falo que é antidemocrático? Porque muita gente considera a democracia apenas como a vontade da maioria. Isso está errado, tá? Olhe para a câmera e fala que isso está errado, que não é isso. Democracia, a melhor definição de democracia é essa. É um regime que transforma as visões populares em políticas públicas, ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Por que eu falo de direitos individuais? São direitos das minorias. E não é só minoria LGBT ou minoria étnica ou racial, não é nada disso. Minorias são grupos que têm subrepresentatividade. Um Congresso Nacional, por exemplo, a gente tem 54% de mulheres no Brasil. O Congresso tem 15% de mulheres. Como que você quer que um Congresso que representa um país que é formado majoritariamente por homens discuta, por exemplo, sobre pobreza menstrual? Você tem que ter pessoas que fazem parte daquele grupo para dar sua visão própria também. Então, por que a gente precisa ajudar todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Porque mesmo essas minorias, elas não têm força suficiente para eleger seus representantes e mesmo quando elegem, eles não têm força suficiente para aprovar medidas importantes. Então, democracia é isso, é todo mundo cuidar de todo mundo. A gente não pode jamais generalizar dizendo que é uma vontade da maioria. Geralmente eu falo que nós temos a cota de gênero, né? O pessoal acha que é cota de mulheres serem candidatas, mas na verdade é de gênero. Se tivesse muito mais mulheres candidatas, os homens teriam que ter 30% de candidatos. Exato. Eu particularmente sou favorável a ter 30% de eleitos. Se nós tivéssemos pelo menos 30% de mulheres eleitas, talvez essa problemática de 15%, de ter dificuldade de algumas pautas que são inerentes às mulheres serem discutidas, facilitaria. Você tem uma formação liberal. Sim. Né? Geralmente as pessoas vão vincular os liberais hoje ao presidente Bolsonaro. Existe aí uma gama de outros políticos e outras pessoas que não apoiam nem Bolsonaro e nem Lula e que tem uma formação liberal. Né? Nós temos aí exemplos de alguns partidos, no seu caso é o Podemos, mas o Partido Novo é um bom exemplo de pessoas, né, de pensadores que não se juntam a nenhum lado. Como é ser um liberal sem estar exatamente nessa polarização? Eu acho que as pessoas deturpam um pouco o que é ser um liberal. Liberal, eu faço parte do Livres, por exemplo, que é esse movimento liberal, sou líder Livres, sou um dos poucos líderes livres que estão se candidatando agora, mas é você ser liberal por inteiro, tanto na economia quanto na nossa vida privada. A gente não pode falar, sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso aí está errado, isso aí não existe. Então você é um conservador. Uhum. Mas o liberal é isso, assim, ele quer defender a liberdade, ele critica quem faz o uso da bandeira da defesa da liberdade por oportunismo também. E eu vejo o liberalismo, até entre os liberais, eu sou super moderado. Eu não sou aquela pessoa que... Não é libertário. Não. Eu acho que, assim, o liberalismo... Eu defendo o Estado menor. Um Estado com... Para mim, o Estado deveria cuidar de saúde, educação e segurança.
O resto a gente deixa para a iniciativa privada, porque aí o mercado vai tentar... As empresas vão brigar para ver quem consegue oferecer o melhor produto pelo menor preço. E quem sai ganhando é a gente, cidadão. Porém, a gente não pode, de uma hora para outra, querer privatizar 100%. Adoraria que isso acontecesse, mas a gente não está preparado para isso, por um simples fato. Se a gente privatiza tudo de uma vez só, a gente vai deixar algumas pessoas, principalmente de interior, vulneráveis, desamparadas, porque tem alguns lugares que as empresas ainda não têm interesse de chegar porque não vão ter retorno. Sim. Então, é até a principal frase da minha campanha, meu slogan, é não deixar ninguém para trás, que é querer ajudar a evoluir, todo mundo ir para frente, mas não pode deixar ninguém para trás. Então, eu sou até nisso um liberal moderado. Para você cuidar da capital, né, de São Paulo, você tem que cuidar lá do interiorzão mais distante, divisa com algum estado que está às vezes esquecido. E me conta um pouquinho sobre o seu trabalho humanitário na África. Já gostei que você foi para lá, já morou, e aí você foi fazer trabalho humanitário. Como é que foi isso? O que você fazia? Qual que é a realidade? O que você aprendeu lá que você pode trazer para cá? O que eu aprendi lá, eu consegui ver mais de perto sobre desigualdade, que é um problema que a gente tem aqui. Eu vi que uma má administração pública consegue fazer, porque se aqui a gente, de certo modo, não está como gostaríamos, lá muito menos. Esse trabalho humanitário ele foi parte de um intercâmbio que eu fiz, e nisso eu acabei visitando e trabalhando junto com o Rotary em vários trabalhos que eles faziam em algumas comunidades, em Soweto, que fica perto de Joanesburgo, que é a maior township da África do Sul, é como se fosse uma favela. Eu fiz algumas viagens também para alguns países perto também. Lesotho é um desses países, é um país paupérrimo que fica no meio da África do Sul, que assim 30% da população, por exemplo, é HIV positivo. Então é uma situação de extrema vulnerabilidade. Eu fui para Moçambique também, fui de mochila, de ônibus com um amigo norte-americano, e a gente cruzou a fronteira e viu de perto tudo que acontecia. É algo que a gente jamais pode permitir que continue a acontecer no próprio mundo, porque o Brasil, como nona maior economia, tem responsabilidade também. E é por isso até que eu me especializei também em organizações internacionais, porque eu acredito muito, por mais que a ONU, por exemplo, tenha defeitos, mas são nesses espaços de diálogo internacional que a gente tenta achar uma solução para o mundo. Porque o que a gente viu agora na pandemia? Que está todo mundo conectado. Então, enquanto um lugar não está bem, enquanto tem alguém tendo que comer carne de macaco para sobreviver, porque pegou na selva, ou carne de morcego, a gente está vulnerável aqui também. Aí pode vir um vírus que vai passar para cá e vai afetar todo mundo. Então, a pobreza ela é um desafio global. E que a gente tem que, óbvio, combater de dentro para fora, mas tentar ajudar de fora para dentro também. E me chamou a atenção uma coisa, eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né? É lógico que a realidade da África é uma realidade muito triste e isso se arrasta por muito tempo e não vai ser de um dia para o outro que vai se resolver. Mas hoje, quando a gente olha para o Brasil, especialmente o estado de São Paulo, que é a locomotiva do país, que é o estado mais rico, geralmente locais que são paupérrimos, não comunidades, eu estou falando locais de fato paupérrimos, está muito relacionado a crime, drogas, que muitas pessoas, por causa de vício, não têm o que comer e acabam indo para alguns locais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como você entende que o Estado pode ajudar que essas pessoas, muitas vezes, se não tivessem vinculadas à droga, algumas coisas, elas poderiam conseguir até ter uma melhora de vida, né? Mas aí crianças já nascem, que são filhos dessas pessoas, já não têm culpa, e esse ciclo ele vai retomando. Como que você acha que o Estado poderia atuar? Você falou uma frase que para mim é chave. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Isso é fato, é o estado... Não sou daqui, sou paranaense. Acho que o sotaque engana um pouco, porque eu sou do interior do Paraná e misturo um pouco com o interior de São Paulo. Falo caipirês. Mas eu moro aqui há 10 anos. São Paulo é o lugar que me abraçou, que me acolheu, onde eu estudei, onde eu fiz minha vida, onde eu me casei. Eu brinco até que até meus cachorros são de São Paulo. Então tudo na minha vida é São Paulo. E São Paulo tem uma responsabilidade.
né? A locomotiva tem uma responsabilidade, tem um preço que tem que pagar por isso. E qual que é esse preço? É a gente mostrar para o Brasil que uma política boa, bem intencionada, pode ser feita. A gente faz isso aqui, certo, o resto do país copia. Então eu falo que São Paulo não pode, por exemplo, se render ao populismo. A gente tem algumas coisas que já têm começado a ser feitas e que a gente tem que continuar. Por exemplo, na educação. Aumentou muito o número de escolas em tempo integral. Só que o plano é que nos próximos 4 anos esse número chegue a 100% das escolas. Por que isso é importante? Não é só a criança estar dentro da escola, do portão para dentro. Ela tem que estar dentro da sala de aula. Tem estudos que mostram que quando a criança tem o dobro de aulas, ela aprende o dobro. E aí a gente está falando de acabar com a desigualdade no longo prazo, porque chega a hora de fazer um vestibular no adolescente, quem que vai pegar vaga na universidade pública? O que fez a escola particular ou o que fez a escola pública? Então a gente tem que dar mais competitividade para esses jovens de escolas públicas, aumentando a carga horária, aumentando a qualidade, requalificando os professores. Um professor não pode trabalhar em 5, 6 escolas para ter um salário que dê para viver. Isso foi feito em Pernambuco. Eles pegaram uma escola lá para fazer um projeto piloto, o professor ficava na escola o dia inteiro, ganhava muito mais, e não só ensinava cada uma das crianças, como conhecia todas por nome, porque tinha menos alunos, e ajudava a direcionar para a vida. Não só aquele ensino tradicional. Ensino técnico, algo também que tem que ser feito aqui, que tem que ser ampliado, FATECs, ETECs. Sabia que hoje sobram 400 mil vagas de emprego no estado, só que as pessoas não têm qualificação para ocupar? Por quê? Porque a tecnologia está se desenvolvendo, está tomando empregos e o setor da educação tem que acompanhar. Tem que acompanhar para qualificar as pessoas. E São Paulo tem que mostrar isso para o Brasil. São Paulo tem essa responsabilidade. E quando você fala em educar, aí, por que as pessoas entram no crime, entram nas drogas? Porque não tem outra oportunidade. Eu não acho. Falta de perspectiva. Óbvio que tem vários erros, vários motivos, mas eu acho que na maior parte das vezes é falta de perspectiva, falta de oportunidade, falta de visão de futuro, do que pode acontecer. Então, é isso que a gente tem que resolver. É muito impopular eu fazer uma campanha falando de educação. Eu sei o preço que eu pago por isso. Porque é muito mais fácil ir para aquelas medidas populistas, no tema que eu sou especialista. É mais fácil mesmo. Colocar uma mesinha no centro de São Paulo e falar assim, me convença a votar no PT ou me convença a votar no Bolsonaro que eu te dou R$2.000. Isso vai me dar like nas redes sociais, vai me dar engajamento, só que eu não estou apresentando uma solução. E é o que está grande parte das pessoas fazendo agora. Mas eu me recuso. Eu me recuso porque esse é exatamente o tipo de tática que eu combato. Eu me especializei nisso, eu não posso partir para isso. Então, tem que ser pela educação. Minha bandeira é educação para combater populismo, para mudar a mentalidade das pessoas e para contribuir para um Estado que me deu tanto. Eu acho que educação não é só você saber ler e escrever. É você saber pensar, você querer crescer, você ter senso crítico. E aí você, falando sobre educação, e depois eu quero até tocar aqui sobre a sua formação acadêmica, com muita pouca idade, você tem um currículo muito robusto, mas uma escola de tempo integral, ela não só na questão de educação, de muitos cursos que podem ser técnicos ou pode ser extra classe, né, uma luta ou alguma coisa que vai, um balé para quem queira, que vai enobrecer o currículo da pessoa e a história de vida da pessoa. A gente também fala de saúde alimentar, porque geralmente as escolas, as de tempo integral principalmente, elas vão dar café da manhã, essa criança pode não ter isso em casa, vai dar o almoço, a criança também pode não ter isso em casa. Então você traz também esse jovem ou essa criança para uma estruturação que ela não vai ter em casa e também um problema de competição com quem tem, né? Não só a educação em si, né? Exato. Você tem aí a formação acadêmica da criança para ela realmente ter o conteúdo. Hoje não dá para colocar mais matérias por um simples motivo. Com o que tem já, as crianças mal sabem português e matemática, que são as matérias principais. Como que a gente vai colocar outras disciplinas sendo que não tem mais horário para isso? Então, é por isso que você tem que aumentar o tempo. Algo muito importante que não é discutido, porque também é impopular em época de eleição. Sabe quem são? Quando a gente fala, a gente tem ouvido, né, ultimamente sobre
assédio sexual, abuso sexual, qual a primeira palavra que vem na cabeça quando a gente fala em abuso sexual? Quem são as maiores vítimas? Pode falar, eu... Não, as pessoas pensam a primeira palavra, mulheres. Ah, sim. Mas não são. São as crianças. Esses são dados do Instituto Liberta, da Lu Temer. São crianças entre 8 e 13 anos. A maior parte meninas, mas tem meninos também. E a maior parte desses casos ocorrem dentro de casa, por algum familiar, algum tio, algum avô, um primo, um amigo da família. E por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de educação nas escolas para ela virar um lugar de um porto seguro para essas crianças. Porque uma criança precisa ter... ninguém jamais está falando de ensinar uma criança a fazer sexo, pelo amor de Deus. Mas é você ensinar para uma criança identificar o que é um toque de carinho de um tio e o que está cruzando aquela linha do abuso. Nos Estados Unidos isso é normal, né? Eles têm até nas escolas eles têm um corpo humano com as cores. Ó, aqui não pode, aqui Exato. pode. Isso aqui tem que ser ensinado, isso aqui é obrigação da escola. Outra coisa, educação cidadã, que não é aquela mesma coisa que educação cívica que tinha antigamente, que é você aprender a cantar o hino e pintar a bandeira. Não, é você aprender o que é uma democracia, o que é um Estado, sem ideologia, mas o que você faz pelo Estado, o que o Estado tem que fazer por você, o que você pode esperar de volta, porque a gente tem que formar os eleitores que vão votar daqui 15 anos, daqui 10 anos, para que não caiam nessa polarização que está tendo hoje. Então, tudo isso tem a ver com educação. Muitas vezes os pais em casa não têm um ensino, não receberam os valores que as crianças deveriam ter, então cabe à escola. Infelizmente, a escola tem que cumprir esse papel e é por isso que a educação é a solução. É a campanha que eu tenho que fazer, não poderia fazer outra. Urian, eu queria agradecer você ter aceitado mais uma vez o convite para falar conosco. Espero que nós tenhamos mais conversas, mais entrevistas. Eu volte eleito, já te falei isso antes. E caso você queira falar um pouco das suas propostas, já e fazer as suas declarações finais para o nosso telespectador, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado, Gustavo. Bom, pessoal, depois de falar tanto aqui, ele falou algumas vezes do meu currículo, currículo extenso para a idade, mas por que eu estou entrando na política? Acho que a grande pergunta é essa. Quando a gente fala em política hoje, principalmente na situação que o país está, as pessoas fazem cara feia, as pessoas não gostam de ouvir falar sobre política. Mas eu faço uma pergunta. O que acontece quando a gente perde a esperança na política? Vou responder. 33 milhões de pessoas vão continuar passando fome, 10 milhões vão continuar sem emprego e um país de 220 milhões vai estar fadado ao fracasso. Ou seja, a gente não pode se dar o luxo de perder a esperança na política. Então, eu estou entrando por causa disso. Quando a gente vê tudo o que está acontecendo, tem duas coisas que dá para fazer. A primeira delas é ignorar o problema, então não vai me incomodar uma criança vendendo pano de prato ali na esquina. E a segunda é fazer parte da solução. Então eu quero fazer parte dessa solução, convido todo mundo a fazer parte dessa solução junto comigo, então me acompanhe pelas redes sociais, Urian Fancelli ou @UrianFancelli, e lá tem todas as minhas propostas. Eu quero entrar para fazer uma política nova, uma política jovem e uma política para todo mundo, uma política inclusiva. Então podem contar comigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, tá? Queria agradecer o Thiago Zanetti, que está aqui fazendo a nossa técnica da entrevista. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14, uma parceria com o Portal Carioba. Até amanhã.